E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Alexandre Rico. Ele é advogado e especialista em relações de consumo e ele nos fala sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Jeremias. Bom dia, doutor Alexandre. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Jeremias, bom dia. Doutor, eu não sei se tem mais de 30 anos, eu já tenho, doutor, e eu acompanhei um pouquinho quando não existia o Código de Defesa do Consumidor. Fala para essas novas gerações, doutor, o que mudou? Foi um marco esse código? Sim, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor ele foi um marco muito importante na legislação brasileira e que, de certa forma, impactou de uma forma muito positiva nas relações de consumo. Não se falava antes em relações de consumo. Todas as relações elas eram disciplinadas pelo Código Civil, à época o Código Comercial. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele veio para regulamentar de uma forma bem específica as relações de consumo. Ele veio para o nosso país em um momento onde nós estávamos em uma mudança social, política e econômica. A abertura das frentes de mercado, produtos internacionais passaram a vir para o nosso país, empresas estrangeiras também montar aqui as suas sedes, montar aqui seus campos de produção. Então, tudo isso gerou na sociedade, gerou nos políticos da época, gerou em toda a comunidade brasileira uma preocupação sobre o que seria vendido no nosso país, qual a qualidade desses produtos e o quanto essa nova concorrência poderia trazer de impacto na indústria brasileira. Então, para que houvesse uma maior segurança nas relações de consumo, foi criado o Código de Defesa do Consumidor. E nessas últimas décadas, né, doutor, muita coisa mudou, como, por exemplo, até a questão de vendas pela internet. Precisou se adequar, talvez, a isso. Conta pra gente sobre essas mudanças nessas 3 décadas, o que foi preciso se adequar a isso. A nossa sociedade evoluiu em muito no que diz respeito à tecnologia. O que antes nós praticávamos de relações de consumo de uma forma presencial, com o passar dos anos e com o advento de melhores sistemas tecnológicos, grandes empresas começaram a fazer as suas vendas em plataformas online, através da internet. Nós precisamos, de certa forma, adequar a nossa nova realidade, essa nova realidade das relações de consumos, à legislação. Então, por força disso, nós tivemos uma série de elementos legais que agregaram valor ao Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a LGPD, que recentemente está sendo colocada em prática no nosso país, e a atuação dos PROCONs, que passaram para e passo a cada uma das modificações tecnológicas a inserir algumas notas, alguns elementos ali educativos e muito positivos no âmbito da construção de melhores relações de consumo. Doutor, e falando sobre essa questão do consumo online, hoje a gente entra num site, compra da China, chega em casa no pacotinho para a gente. A gente consegue, o Procon São Paulo, por exemplo, acompanhar isso? Porque, por exemplo, às vezes você vai precisar ingressar com uma ação na justiça. Você precisa do CNPJ da empresa. E se ela for de um outro país, existe essa dificuldade? Ou os setores como o Procon e outros estão conseguindo dar atenção a essa demanda? Olha, existe uma dificuldade sim, essa dificuldade inclusive é muito complicada. Empresas que promovem compra e venda online, especialmente aquelas que estão sediadas em outros países e que não têm relação jurídica aqui com o nosso país, realmente há uma dificuldade muito grande em localizar essas empresas e fazer valer o Código de Defesa do Consumidor, no que tange aos seus diversos aspectos protetivos, como a qualidade de informação e a própria qualidade dos produtos. Então, tanto nós, advogados, na prática diária das relações de consumo, como o PROCON, dentro da sua atividade institucional de proteção, tem encontrado muita dificuldade, sim. O que nós conseguimos fazer, o que os PROCONs fazem com muita propriedade, é justamente buscar a prevenção e a proteção desses direitos quando essas empresas estrangeiras elas têm alguma relação com empresas nacionais, quando existe um representante no território nacional ou ainda alguém com uma capacidade, uma legitimação para responder por aquelas relações comerciais. Aí sim nós conseguimos fazer valer com muita propriedade o Código de Defesa do Consumidor. Agora, doutor, a gente fala, né, tá falando desses 30 anos, né, do Código de Defesa do Consumidor, as coisas vão acontecendo. A pandemia é um momento fora da curva da humanidade. O senhor acredita que depois desse período será preciso aí atualizar o código, alguma intervenção? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, muito embora o Código de Defesa do Consumidor ele tenha seus 30 anos, ele é muito moderno.
tem vários elementos ali que são muito positivos e equânimes no que diz respeito à proteção das relações de consumo. Ele não apenas defende, de certa forma, protege os consumidores, mas também o faz em relação às empresas. Existe ali um princípio de igualdade, de equanimidade. É um código que foi muito bem feito, muito bem elaborado, moderno para o seu tempo, e eu vejo que hoje, pós-pandemia, relações de consumo, com a modificação que certamente virá, nós já estamos percebendo essa modificação, até pela intensificação das vendas online, o código ele é apropriado. Nós precisaremos só fazer um bom trabalho ali de interpretação dos seus artigos e um bom trabalho de aplicação desses elementos protetivos às relações de consumo. De certa forma, o código ele é bastante apropriado e, sim, muito funcional. E vale também, doutor, talvez as pessoas tenham essa dúvida, para além das relações de consumo rotineiras, né? Para serviços públicos, o código ele entra também nesse campo? Olha, no que diz respeito ao serviço público, é bastante complicada essa aplicação. Já vi alguns doutrinadores, já vi algumas questões jurisprudenciais tratando do tema, mas, em tese, nós temos ali um fornecimento de um produto, de um serviço no âmbito comercial, empresarial, e nós temos a pessoa que toma esse produto, esse serviço. Então, nós temos a relação de consumidor-fornecedor de produto e serviço. No âmbito público, nós temos, na verdade, a prestação de serviços essenciais, né? Então, são situações jurídicas muito complexas e diferentes. Por esta razão, toda e qualquer análise no âmbito do Código de Defesa do Consumidor para aplicação nos serviços públicos, ela deve ser analisada de uma forma pontual, caso a caso. E, doutor, quando a gente pensa em mundo, né, nos outros países, como é que funciona essa relação de consumo nos outros países e o direito do consumidor nos outros países? Mas o senhor falou que o nosso código ele contempla muita coisa, apesar dos 30 anos ele é moderno. Mas o que a gente pode aprender também com outros países? Há o que aprender com esses outros países? Sim, nós podemos aprender e aprender e muito, né? Na verdade, as relações de consumo elas foram tratadas pelos nossos legisladores de uma forma histórica. Desde lá da época da Babilônia, no Código de Hammurabi, já se falava em relações de consumo, protegendo questões de alimentos e questões de medicamentos. Isso evoluiu em muito na sociedade. No século XIII, a Índia tratou de um código também protetivo das relações de consumo, e isso foi cada vez mais se intensificando e melhorando na história das legislações. Atualmente, nós temos países que são ponta de linha, por assim dizer, no que diz respeito a conceitos de relação de consumo, como, por exemplo, os Estados Unidos, com a criação da FDA, que cuida especialmente de questões atreladas a alimentos, a questões atreladas a medicamentos. Na Alemanha, nós temos um código também e diretrizes muito positivas para as relações de consumo, assim como na França, na Itália e em próprio Portugal. Então, nós podemos aprender e muito com estes países, mas, na verdade, o nosso código ele foi, de certa forma, criado já com muitos conceitos baseados nestas questões dos outros países. Então, é claro, a troca de informações ela é sempre muito positiva, até porque num mundo globalizado, as relações elas acabam por se confundir. Então, é importante para nós o conhecimento em relação às legislações estrangeiras, mas, de certa forma, o nosso código é um código que tem muita qualidade jurídica. Eu acho interessante também, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, destacar o que na prática o senhor vê junto aos seus clientes de dificuldade. É no judiciário, assim que as pessoas... Ou o senhor acha que evoluiu o juizado de, antigamente, pequenas causas, né? As pessoas estão conseguindo mais facilidade para acessar o PROCON? Ou ainda tem... Porque as pessoas falam, eu vou no judiciário, aí vou ter que fazer uma petição, talvez não precise de advogado, mas tenho que ir lá várias vezes. Como é que o senhor está vendo essa evolução? Olha, com o ingresso do Código de Defesa do Consumidor no nosso legislativo, muita coisa se modificou a âmbito do Poder Judiciário. Isso realmente houve um impacto, uma modificação, porque nós tivemos um aumento da quantidade de ações judiciais, a cultura da nossa sociedade ela se modificou, porque novos direitos foram trazidos, né? E, consequentemente, a observação desses direitos, o exercício desses direitos, ele se intensificou e trouxe uma coletividade de novos processos e novas dinâmicas na nossa sociedade. A criação dos PROCONs ela foi realmente muito importante, porque os PROCONs eles agem de uma forma protetiva de direitos, agem com a fiscalização de direitos e até, muitas vezes, na aplicação de multas e penalidades, objetivando, evidentemente, salvaguardar os interesses públicos e coletivos. No âmbito do Poder Judiciário, nós tivemos uma evolução, né, principalmente no que diz respeito aos processos digitais. Hoje são mais modernas as atividades jurisdicionais por força da tecnologia, que melhorou em muito o acesso à justiça e, em especial, o acesso das pessoas às suas necessidades jurisdicionais.
Então, nós temos juizado especial civil, temos as varas comuns, e dentro dessa dinâmica de trabalho, o exercício do direito em relação às relações de consumo se dá de uma forma apropriada. Não há um elemento dificultador, tudo dentro ali de um critério de bastante qualidade. É interessante, não é, doutor? Porque a gente vê as empresas como elas tentam se adaptar. Se a devolução de um produto, por exemplo, é dificultoso, porque você tem que, às vezes, colocar um funcionário para receber aquela reclamação. Depois aquele produto tem que ser reenviado de novo. Vai para o centro de distribuição. Depois do centro, pega outro produto e manda. Então, assim, eles procuram, para evitar isso, eles vão criando tecnologias para que isso evite essa devolução, enfim, né? Ou seja, vai se adequando ao que a lei vai colocando, né? Não sei se o senhor enxerga assim. E eu queria colocar mais um aspecto interessante, porque eu me lembro de ter estudado, por exemplo, questões relacionadas à oferta, né? Antigamente, você era muito pela televisão, então sempre a gente estudava o seguinte, olha, fez uma oferta, ela tem que ter um prazo especificamente. Hoje, na internet, as pessoas respeitam isso e acho que não se cobra muito, né? Mas, por exemplo, eu coloco faço uma promoção aqui no canal do YouTube, eu vou ter essa promoção aqui. Mas no YouTube hoje não é diferente da televisão, aquilo fica de eterno lá, né? A pessoa pode entrar e falar, olha, essa promoção do sapato, mas ela não existe mais. Tem que ter atenção a isso, doutor? Sim, o Código de Defesa do Consumidor ele trata essa questão de uma forma muito clara, né? A clareza das informações. Então, toda oferta ela tem que ser feita para o consumidor com uma qualidade de informações. O tempo de validade, quais são os produtos que estão atrelados àquela oferta, forma de pagamento, todos os elementos que dizem respeito àquela oferta que é feita devem ser colocados para o consumidor de uma forma muito clara, sem criar dúvida, qualquer obscuridade. O consumidor ele tem o direito a ter informações claras e precisas, não apenas sobre a qualidade dos seus produtos e dos serviços, mas em especial sobre o preço, a forma de contratação e tempo de entrega, enfim, todas as características que envolvem aquela relação. A clareza de informações ela é muito importante e foi tratada pelo Código de uma forma muito pontual. Isso se aplica não apenas às lojas, a como foi pontuado aqui, às notícias de televisão, né, as propagandas televisivas, mas em especial na internet. E nós temos o advento agora de LGPD, o Marco Civil da Internet, que justamente pontuam questões para a melhoria dessa qualidade de informação. Então, a informação prestada para os consumidores, ela deve ser sempre muito pontual e muito clara. Como essa entrevista aqui que deixou muito claro, queria agradecer muito ao doutor Alexandre Rico, advogado especialista em relação de consumo. Até a próxima oportunidade, doutor. Muito grato, um forte abraço.